Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 8 a 14 de setembro de 2020, mural de notícias. Governo contraria liberais e vai investigar a alta do arroz. Congresso perdoa 1 bilhão em dívidas de igrejas. Bolsonaro precisa sancionar. Rússia questiona segurança de rivais e escancara a geopolítica da vacina. Justiça saudita anula a pena de morte para acusados de matar jornalista. E Índia ultrapassa Brasil e se torna o segundo país em casos de Covid-19. E, sem perder tempo, a gente vai então para aquela aulinha de destaque. Então vamos lá, candidato e candidata para a aula de destaque. Governo contraria liberais e vai investigar a alta do arroz. E ironias à parte, e aí quem acompanha as minhas aulas sabe que de vez em quando só eu gosto de ser irônico. Há aí algo que não está batendo muito bem. Bom, explico. O ministro da Economia, como você sabe, é o Paulo Guedes. Paulo Guedes, isso já durante a campanha eleitoral, para o segundo turno, que já ficava evidente que Bolsonaro venceria o pleito. O Guedes já sinalizava que ele, como ministro da Economia, ia impor no Brasil um Estado liberal de fato. Por exemplo, logo após a posse do Messias Bolsonaro, Guedes sinalizou que por ele, ministro já empossado, o Brasil não teria uma estatal, nenhuma, incluindo a venda da Petrobras. Claro que isso foi impactante. Também Guedes não afirmou que privatizaria tudo no estalar dos dedos. Não foi isso. O que ele disse foi, por mim, vendo tudo. Afinal de contas, Paulo Guedes, e isso Bolsonaro deixou claro também durante a campanha, é um neoliberal que pretende diminuir o peso do Estado brasileiro, que realmente é bem pesado. Os outros presidentes contribuíram, incluindo o regime militar, não é? Que isso não é só de um ou dois presidentes, isso já é de longa data, em que o Estado no Brasil sempre teve um peso muito grande na economia. Haja visto, quem conhece aí um pouco de história do Brasil, a fase Getúlio Vargas de 1930 a 45, que é onde o Estado realmente gerenciou todos os investimentos possíveis e imagináveis no Brasil, não só econômico, mas também social. Tá? Então, aquela história de reforma trabalhista, a reforma, tudo isso inclui aí num bojo o peso, né, da mão do ministro da Economia no seu projeto de um Estado liberal. Afinal de contas, o Chicago Boys, né, que é o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes não é o posto Ipiranga. Então, o nome dado a aqueles que vão fazer pós-graduação ou se formam na mais importante escola de economia liberal do mundo, que fica em Chicago,
Então, por isso que o Guedes é muitas vezes lembrado como Chicago Boys. Na visão dos formados pela Escola de Economia de Chicago, nada de Estado gerenciando a economia. E o neoliberalismo, e vale a pena sempre lembrar isso, o neoliberalismo que ganhou grande força a partir de 1991, com a falência da ex-União Soviética e com o início daquilo que a gente ensina em geopolítica, que é a globalização. O neoliberalismo econômico, haja visto aí o Fernando Collor durante a sua campanha eleitoral e também como presidente, né, e principalmente Fernando Henrique Cardoso, que deu início, porque o Collor acabou sofrendo impeachment, o Itamar, vice que assumiu, deu praticamente não deu mais início a nenhuma privatização, mas durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, essas privatizações, elas tiveram sim, foram muitas concretizadas. Então, e claro que você está entendendo que eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. É uma linha econômica, um neoliberalismo econômico, e que deixa claro que o Estado tem que ter menor participação ou nenhuma na economia. E aí, como é que foi, então, o que aconteceu a semana passada? Que está aí no texto, bem resumido, não é? A pasta da economia e da agricultura foram, sim, ficaram aí, pasma, né? Espantadas com essa história de o Ministério da Justiça querer investigar por que o arroz está tão caro. Tá? Isso não cheira bem para o mercado. Isso sinaliza intervenção. Então, não entrando aí se está certo, se está errado, o presidente ou o ministro da Economia, não é nada disso. O que surpreende é o Ministério da Justiça estar entrando numa área que não é dela, mas ela está entrando como a mão do Estado. E é claro que a gente também tem que lembrar que o presidente já está em campanha, aliás, já está em campanha desde a posse em 2019. Mas esse ano isso está muito claro. Agora ele é a favor de uma ajuda maior, né? Ele que havia falado em R$200, agora quer prolongar isso até o final do ano. O Guedes tem batido a cabeça para tentar equacionar isso, não está fácil. Bolsonaro tem ido mais vezes ao Nordeste, porque é aonde ele sabe que tem que investir. Então, esse populismo, incluindo essa história do Ministério da Justiça entrar numa investigação do preço de um produto, cheira realmente muito estranho. Beleza? E continuando o top atualidades. Congresso perdoa 1 bilhão em dívidas de igrejas e Bolsonaro precisa sancionar. Bem, aí, vamos lá, entre Deus e o diabo, não é? Por quê? Porque assim, eu acabei de falar para vocês aqui, para você que consegue me entender muito bem, espero, que o Estado liberal, ele não pode ser papai, mamãe, titio ou alguma coisa. Perdoar dívidas, você candidato, eu, temos as nossas dívidas perdoadas, quem dera, não é? Então, já que é de direito, num Estado laico, você ter qualquer tipo de igreja, não importa se é católica, candomblé, que não é igreja, é terreiro, ou no caso das igrejas evangélicas,
eles teriam que arcar com suas despesas, já que não pagam impostos. No entanto, o que faz o Senado num país cuja economia é liberal? Perdoa quase R$ 1 bilhão. Então, o presidente vai sancionar ou não vai? Ele, que como lembra aqui o texto, tem o apoio muito importante da bancada evangélica, se ele não perdoa, se ele não sanciona, e aí? E se ele sanciona, como é que fica o Paulo Guedes? Vamos aguardar. Relação: teologia da prosperidade e Estado liberal. Sugestão de leitura: governo Bolsonaro libera passaporte diplomático ao pastor Valdemiro Santiago. Rússia questiona a segurança de rivais e escancara a geopolítica da vacina. Então, teste aí foi da vacina na AstraZeneca, aí de Oxford, e está suspenso, ou foi suspensa, porque, claro, a gente entende, pelo menos aqueles que acreditam ainda na ciência, que não é num piscar de olhos que vão encontrar uma vacina, assim, do nada. Por que a Rússia, o senhor Vladimir Putin, insiste tanto em que a vacina deles, né, que tem até um nome muito curioso, Sputnik V, lembra do Sputnik lá, o primeiro objeto a fazer órbita no planeta Terra? Eu sei que você não era nascido, eu também não, mas né, não tem lá o Sputnik? Então, essa vacina, a Rússia está, às vezes, à frente, porque investe nisso há muito tempo. Agora, o que está realmente escancarado é essa história de geopolítica da vacina. O Trump fala que até o final do ano vai ter vacina, o nosso presidente também fala, Oxford, e está todo mundo correndo porque vai tirar dividendos políticos disso, vai, e por que não? Incluindo os dividendos políticos da Rússia, que já ofereceu ao México 32 milhões de doses, o que corresponde a 25% da população. Relação: Covid-19 e geopolítica. Sugestão de leitura: vacina chinesa, que está em teste no Butantan, é segura para idosos, mas gera menor resposta imunológica no grupo, diz a empresa. Justiça saudita anula a pena de morte para acusados de matar jornalista. Isso ocorreu lá em 2012. O Jamal Khashoggi, falamos em 2018 mais de uma vez desse lamentável fato, que foi o desaparecimento do jornalista, incluindo seu corpo, que, reza a lenda, foi esquartejado, e levado em pedaços para que ninguém, já que o Khashoggi era um crítico contumaz, da família saudita, real saudita, que na verdade a Arábia Saudita é uma ditadura. É só a Venezuela ter que ser criticada, a Arábia Saudita não. Tá? Mas não é estranho esse perdão, já que no país homossexualismo, por exemplo, é da pena de morte. Mas matar e esquartejar um jornalista, não. Relação: Oriente Médio e petróleo. Sugestão de leitura: a família real da Arábia Saudita está dando o que falar. Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo país em casos de Covid-19. Então perdemos aí o segundo lugar. A Índia, pelo número de habitantes, pelo número de miseráveis e pobres que o país tem, somados a um cálculo aí entre pobres e miseráveis, a Índia tem perto de 600 milhões. 600 milhões, é quase a população da Europa inteira. Então, se esperamos que não, o Covid continuar
a contaminar pessoas na Índia, vai ultrapassar os Estados Unidos também. Relação pandemia e BRICS. Sugestão de leitura: coronavírus na Índia. Como o lockdown insustentável, Índia reabre em meio à disparada de casos e temores de bomba relógio. E vamos à solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E a gente aqui do NEAF, esperamos que você tenha escolhido a alternativa B de bola. Sim, faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Vai lá, dá uma olhadinha no mapa da Palestina. Lembre-se que a Palestina não é um país, é uma região que inclui o principal país da região, que é Israel, uma parte do deserto do Sinai, que é do Egito, inclui também o sul do Líbano, uma pequena parte da Síria, da Cisjordânia. Então isso é o mapa da Palestina, que, como eu lembrei, tem Israel como seu principal país. No litoral do Mediterrâneo, ao sul, entre Israel e Sinai, você vai ter ali uma pequena faixa, daí em torno de 40 quilômetros aproximadamente, onde vivem quase 2 milhões de pessoas, todos são palestinos árabes, e é numa região muitas vezes, e aí nem vale a pena entrar na questão se é certo ou se é errado, a Israel e os Hamas, que é quem realmente governa esse pequeno território de terra, que é de direito dos palestinos, não é? Eles entram em atrito. Então, alternativa B, faixa de Gaza. E vamos ao desafio dessa semana. Nos últimos anos, o movimento anti-vacina vem provocando a preocupação da OMS. Surtos de doenças surgiram nos Estados Unidos e no Brasil em função desse movimento anti-ciência. No entanto, existe hoje uma verdadeira corrida para que seja elaborada uma vacina eficiente contra o Covid-19. Qual dos grupos abaixo usa o adenovírus, que é desativado, que não causa doença no organismo, associado a vetores virais? A. Universidade de Oxford, Reino Unido. B. Inovio Pharmaceuticals, dos Estados Unidos. CanSino Biologics, China. Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, China. Ou Instituto de Kiev, Rússia. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 8 a 14 de setembro. Esperando que você tenha gostado, esperando que seja muito útil aí aos seus estudos e prometendo voltar a semana que vem. Se cuida, não deixa de usar máscara, fique em casa. Até lá! Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!